Agora a gente vai entrar no capítulo 3 do título 2, que é o direito de nacionalidade. A gente vai entender quem é o povo, tá? Vou até começar a trabalhar alguns conceitos para que você não comece a misturar. Você começa a trabalhar esses conceitos dentro do artigo 5º. No artigo 5º, por exemplo, em ação popular, você começa a ouvir falar num tal de cidadão. Aí você fala, ué, mas não é todo brasileiro que pode entrar com ação popular? Aí eu falo, não, é todo cidadão. Aí você já começa a entender não, mas você começa a identificar que tem uma diferença entre cidadão e povo brasileiro. Você já começa a identificar, a sinalizar que, peraí, então nem todo brasileiro é cidadão, você já começa a ver as diferenças dentro de direitos e garantias, tá? Então, só para completar o raciocínio, a PM aqui do Rio de Janeiro, edital de 2014, por exemplo, não caiu direitos e garantias. Aqui só caía o artigo 5º. Então, muito cuidado, tá? Tem gente que lê direitos e garantias e acha que é só artigo 5º, e tem gente que lê o artigo 5º e acha que cai direitos e garantias. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu tive um problema agora em 2019, não, minto, 2020 mesmo, janeiro, PM da Bahia. É que o edital foi 2019, mas a prova foi janeiro. A gente foi até lá, um pouco antes da pandemia, a gente foi a PM da Bahia e lá o tema era direitos e garantias e muita gente perguntava, ué, cai nacionalidade? Né, porque aparecia direito à vida, à liberdade, à igualdade, aí vinha nacionalidade, cidadania, e o cara achava que era só direitos e deveres. Muito cuidado com isso aqui. Bom, para a gente não perder muito tempo, eu tô no ponto da nacionalidade, então direito de nacionalidade, beleza? Que dentro do título 2, na verdade é o capítulo 3 desse título. Então, dentro do tema 2, direitos e garantias, você tem o capítulo 1, que é direitos e deveres. Pô, certamente tem direitos e garantias na sua prova. Não tenha a menor dúvida de debruçar sua maior atenção no capítulo 1, que é direitos e deveres, artigo 5º. Direitos sociais, eu sempre faço um alerta, ele não é muito incidente em prova, tá? Direitos sociais é muito focado nos direitos do trabalhador, do artigo 7º, 8º, 9º, né? Então, são direitos trabalhistas. Né? Esse enfoque é muito para concurso de tribunais e de INSS. Né? Nos concursos de polícias, tribunais como um todo, eu não vejo muita probabilidade não. Tá? Agora, capítulo 3, muito incidente em prova, e também o capítulo 4, que é de direitos políticos, mais até do que partidos políticos, beleza? Show de bola. Bom, direito de nacionalidade. Rodrigo, onde aparece o direito de nacionalidade? Capítulo 3, só que ele tem 2 artigos, tá? 12 a 13 da Constituição, beleza? O 13 acaba sendo até dispensável, porque ele fala só nos nossos símbolos, né? O selo, o hino nacional, a bandeira, né? E as armas aí como símbolos, né? Oficiais do nosso país. O 13 eu descartaria. E diz que Brasília, né? É a capital federal. E aí, se liga. O que a gente precisa aqui? Cuidado, que nacionalidade, o mal do aluno, tu só erra a questão de nacionalidade quando tu é afoito, só. Nacionalidade eu não considero complexo, mas se você tentar misturar, aí você vai errar a questão. Então como é que você faz? Passo a passo, já falei tudo e eu repito, toda aula é a mesma coisa. Vai no ponto a ponto, depois o que você faz? Se você foi o ponto, terminou, contraponto, questões. Por parte, olha só, vou separar aqui. Primeiro ponto, antes de começar a nacionalidade, você precisa trabalhar alguns conceitos. Primeiro deles, ó, você precisa saber o que é nação, você precisa saber o que é população, você precisa saber o que é povo e você precisa saber o que é cidadão. Legal? A nação brasileira, a nacionalidade, muito cuidado. Eu não botei nessa ordem à toa, ela não é uma ordem aleatória, ela é uma ordem decrescente. Então, ó, você pode fazer isso aqui no seu caderno, ó. Toda vez que você vai descendo, eu vou afunilando mais, legal? Então, eu parto do mais amplo, do mais abstrato, para o mais concreto e mais limitado. Aí, aqui entra todo mundo
e eu vou afunilando de modo que eu fico só com um grupo seleto. Quando eu chegar no conceito de cidadão, aí eu estou com um grupo muito seleto. Você vai reparar. Bom, quando eu falo de nação, nação ele é um conceito muito abstrato. Porque, na verdade, você acha que nação brasileira é aquela galera com camisa de CBF, né? Não, essa galera é só a galera que não estudou mesmo e vai pra rua fazer manifestação com a camisa de futebol, achando que a CBF é um órgão público. Você vê já que ele tem retardo mesmo, que já é burro. Mas ele vai com a camisa da CBF, ele tá achando que ele tá representando o Brasil. A CBF é a Confederação Brasileira, não é um órgão público. Mas, pelo contrário, é uma organização que não, tô brincando. É uma repartição lá que né, não é nada confiável, mas a galera vai com a camisa da CBF pra rua. Isso não é a nação brasileira. Tranquilidade, não é. Porque nação, na verdade, ela é um conceito muito abstrato. Nação são laços que unem pessoas, econômicos, laços linguísticos, de tradição, de costume. Legal? Então, o que acontece? Se eu perguntar para você, onde está a nação brasileira? Não sei. Porque a nação brasileira são pessoas que se unem por laços econômicos. Legal? Aí olha que interessante. Você tem a ideia da nação brasileira no território americano. Onde? Lá nos Estados Unidos tem uma galera que vai trabalhar lá. Tranquilidade? Aí tem um dia lá chamado de Brazilian Day. Em solo americano, a galera faz show do Wesley Safadão, Ivete Sangalo. Não tem Guns N' Roses, não tem nada disso. É show brasileiro com nego brasileiro fazendo tudo lá das brasileirices. Legal? Lá em solo americano. Aquilo ali é uma representação da nação brasileira. Você tá ali um show brasileiro, costumes brasileiros, músicas brasileiras, todo mundo trabalhando de garçom, e o que eu acho maneiro é que vai uma galera playboy pra lá trabalhar de garçonete e garçom. Aí trabalha lá de garçonete, mas aqui não quer. Aí lá trabalha no Starbucks, mas aqui no Brasil não. Ah, porque lá eu ganho dólar. Mas tu paga em dólar, porra. Tu não volta com dinheiro. Todo mundo acha que não, que eu volto com experiência. Eu volto com experiência de drogas, vidas, né? Surreal, mas beleza. Aí a nação, lá naquele território, você tá tendo uma representação da nação brasileira. Tem o contrário? Tem. Pô, a gente trabalhava lá, antes de fechar o prédio do Alfacom ali de São Paulo, ele era no bairro da Liberdade. Você anda ali, meu irmão, tem até lantejoulas nos pós. Fala, caralho, você fica esperando surgir um Dragon Ball Z ali, alguma parada ali, um Pikachu do bueiro, não tem rato, é uns rato amarelo com as porra vermelha aqui. Você vê que ali é a representação da nação oriental em solo brasileiro. Então, nação, se eu perguntar onde é que está a nação brasileira, eu não consigo me vincular a um elemento do meu estado. Que o elemento do meu estado não é só povo, eu tenho território. A nação brasileira não está no território brasileiro. Aí eu falo assim para você, beleza, nação é todo mundo que tem laços econômicos. Vamos limitar a todo mundo que tem laços econômicos, linguísticos, de tradição com o Brasil, ao território brasileiro? Aí vamos. Você chega no conceito de população. Quem é população? Tu já estudou em geografia. É um conceito demográfico. É todo mundo que está em solo brasileiro. Então é todo mundo que está em solo brasileiro. Só que quando você conta, anota, a população são todas as pessoas do território. Aí eu te pergunto, em território brasileiro só tem brasileiro? Claro que não. Pega 2016, Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, mó galera gringa. Aí eu te pergunto, aquela galera era minha população? Claro que era. Tanto que eu tinha que calcular o número de estrangeiros que estavam aqui como minha população para efeito de quê? Prestação de serviço público. Eu tive que aumentar efetivo da polícia, da guarda, de hospital, porque um gringo atropelado na rua não vai ser levado para o Copa d'Or. Eu vou levar o cara para o hospital público. Quem vai atender o cara é uma PM, não é um FBI, a Interpol. Então, a população, todas as pessoas que estão no teu território. Qual é o problema que você se depara? Quando você conta todas as pessoas, eu não chego nos vínculos que as pessoas têm com o país. Por quê? Porque você conta nacional e estrangeiro. Não dá. Aí, eu falo assim, vamos contar todas as pessoas que têm laços, que estão em território
e que tem vínculo com o país, que tem direitos e obrigações. Agora você chegou no povo. Povo, então, está aí no seu material. É toda pessoa que tem vínculo jurídico com o país. Legal? Então, quem é o povo de um Estado? Quem é o povo brasileiro? São as pessoas que têm vínculo. Rodrigo, o que é vínculo jurídico? Direitos e deveres. Tranquilidade, exige direitos, mas também paga imposto, tem que votar. Por exemplo, um estrangeiro aqui até tem direitos, mas eles não têm o vínculo obrigacional de votar. Deu para entender? Então, a galera que eu chamar de povo brasileiro é todos aqueles que têm laços, obviamente, estão no meu território, mas tem, agora sim, você chegou no conceito de nacionais. Então, quando você quiser saber, Rodrigo, direito de nacionalidade, a gente trabalha o quê? Quem é o povo brasileiro, que é um elemento do Estado político. Lembra? Uma das primeiras aulas, você viu quais são os elementos do Estado político. Território, povo e governo. Você aqui estuda um dos elementos do Estado político, é na matéria de nacionalidade. Sim ou não até aqui? Aí, não é a aula de agora, mas é a próxima. Quando eu quiser saber quem é cidadão, aí cuidado. É quem tem vínculo jurídico, mas também, além de vínculo, tem um outro traço característico. O cidadão, além de ter vínculo, direitos e deveres, ele tem uma possibilidade de voz, de participar politicamente do meu país. Cidadão é o nacional com direitos políticos. Legal ou não até aqui? Na boa. Então, olha para cá. Aula de nacionalidade, aula de direitos políticos. Então, quando eu estudo nacionalidade, você está estudando o povo brasileiro. Aula de direitos políticos, você estuda quem é cidadão, que você já ouviu falar na ação popular. Tranquilidade? Não acabou por aqui, não. Prospera. Só um detalhe. Hoje, a questão do povo de um país é tão forte enquanto formação de um Estado político que o direito de todo cidadão ou ser humano ter um vínculo jurídico é um direito universal de todo homem, de todo indivíduo, na verdade. Tranquilidade? Isso aqui agora, tanto é que se você já ouviu falar no apátrida, a, prefixo de negação, sem pátria, eu tenho situações de apátridas. Só que são situações o quê? Temporárias. Porque não há como, universalmente falando, enquanto proteção de todo indivíduo existente, ele não ter um vínculo a uma terra natal ou um Estado politicamente organizado. Então, o apátrida, cuidado que já caiu em prova. A gente não tem nada a ver, mas a gente chama de eimátulos. Apátrida ou eimátulos é o cara que não tem pátria. Rodrigo, e o polipátrida? Bom, polipátrida é o mais de uma pátria. Relaxa que tu vai ver no final de nacionalidade. Quando é que se pode acumular ou não. Não é regra, é exceção. Só que lembra que como o vínculo jurídico de um cidadão com um país é um direito universal, a situação do apátrida é sempre excepcional e temporária. Tranquilidade? Prospera comigo. Minha câmera vai dar um print para vocês nos conceitos. Não deixa de levar isso para a prova. Algumas provas perguntam sobre isso, legal? E aqui a gente vem prosperando. Bom, entendido o que é aula de nacionalidade, o que é aula de direitos políticos, eu tenho, primeiro, cuidado. Vocês erram questões porque vocês confundem dois pontos. Primeiro, critérios de aquisição. Legal, show de bola. E vocês confundem com formas de nacionalidade. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Calma, maluco, calma. Não responde as duas. Primeiro, quais são os critérios que você pode adotar para adquirir uma nacionalidade? Tem dois. Vamos trabalhar só com dois, que são os dois que a gente adota no Brasil, tá? Tem vários outros, mas a gente vai adotar só os que a gente adota. Então, na hora de trabalhar critérios, você vai reparar que você tem o critério territorial e você tem o critério sanguíneo. Legal?
Expressões latinas, que podem perguntar na prova. O critério territorial é o ius solis e o critério sanguíneo é o ius sanguinis. Legal? Perceba, direito do solo e direito do sangue. Não tem muito mistério. Quando você adota o critério territorial, você está levando em consideração o local de nascimento da pessoa. Quando você adota o critério de sanguíneo, você está levando a ascendência ou a descendência da pessoa. Beleza? Bom, países que adotam o critério territorial geralmente são países de imigração. Países que recebem muitas pessoas adotam o critério do local do nascimento e essas pessoas que aqui nascerem agora serão abraçados pelo país, né, terra-mãe. Os países que adotam o critério sanguíneo são países de emigração, países europeus, né, das grandes navegações, explorações, que perderam muitas pessoas. Se não adotassem a descendência ou ascendência, perderiam imensos traços mundo afora e planeta afora dos seus costumes e tradições. Tranquilidade? Show. Tem o critério também matrimonial, tem países que entregam a nacionalidade mediante casamento, o Brasil não adota esse. Aí vem a pergunta, Rodrigo, quais os critérios que o Brasil adota? O Brasil adota os dois, só que eu quero que você anote que o critério territorial é a regra, ou seja, a gente já vai estudar no próximo quadro, e o critério de ascendência será a exceção. Tranquilidade até aqui ou não? Beleza? Show de bola. Agora, quais são as formas de nacionalidade? Bom, as formas é como alguém pode se formar ou se apresentar como nacional. Como que a pessoa se apresenta? Forma é isso. Como que ela se forma? Aqui vocês terão duas formas de se nacionalizar. Ou você tem a forma primária, ou você tem a forma secundária. Legal? Forma primária eu também posso chamar de forma originária e forma secundária eu posso chamar de forma derivada. Primária ou originária é quando a pessoa se origina indivíduo, que é no nascimento. Então, a primária ou originária é aquela em que a pessoa se forma nacional no seu nascimento. São os chamados natos. Por isso que é o nascimento. Já na secundária ou derivada, não é o nascimento mais. Agora, a pessoa, ela é derivada porque ela deriva do nascimento. A pessoa nasceu alguma coisa, alguma nacionalidade, e ela, por um ato de vontade, ela se naturaliza. Legal? Então aqui vocês têm os critérios de aquisição e as formas de se mostrarem nacionais. Deu para entender isso ou não? Não esquece dessa terminologia, natos ou originários, derivados ou naturalizados. Deu para entender? Minha câmera vai dar um print nessa parte do quadro e eu vou agora para a principal. Já foi esse print aqui? Primeiro já, né? O principal ou a principal, né, na verdade, ponto de questão de prova. Qual seria? Não tenha dúvida. Se você está estudando, se a aula aqui é sobre os nacionais, sobre quem é brasileiro, agora vem o ponto 4. O ponto 4 é você descobrir quem são os brasileiros. Agora você sai dessas noções introdutórias e você entra propriamente no artigo 12, legal? Da Constituição Federal. Aí ela tem a linha A e a linha B. Inciso 1 e inciso 2. Inciso 1, ela bota para você quem são os natos. Onde está, Rodrigo? Artigo 12, inciso 1. Só que o problema é que quando ela traz o inciso 1, ela tem 3 hipóteses de brasileiros natos, beleza? Quais seriam? Perceba o seguinte. Brasileiros natos, vou melhorar aqui, ó. Brasileiros natos são esses 3, ó. O primeiro grupo, nascidos no Brasil.
O segundo grupo, nascidos no estrangeiro. E o quarto grupo, perdão, e o terceiro grupo, nascidos também no estrangeiro. Legal? Show de bola. Aí, olha para cá. Ó, e é mole. Artigo 2, inciso 1, a linha A, a linha B e a linha C. Já vou te adiantar. Essa aqui é a pior delas, tá? Já fica ligado aí. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte. Nascidos no Brasil, aí ela completa assim, ó. Ainda que de pais estrangeiros. Legal? Então, calma, vai devagar. Ah, porque serviço brasileiro, não, calma, calma. Nascidos no Brasil. Então, casal de americanos. Tá aqui no carnaval brasileiro, pais estrangeiros. Casal de americano no carnaval. Nasce o moleque aqui, o moleque é brasileiro. Por quê? Nasceu aqui. Ainda que seja de pais estrangeiros. Então, casal de americano no carnaval, nasceu o moleque, esse moleque é brasileiro nato. A não ser que... Então, ó, ainda que de pais estrangeiros, salvo se a serviço do país de origem. Legal? Aqui, muito cuidado que nasce uma questão que, na verdade, foi uma questão da Banca CESP, mais especificamente de 2011, da prova, eu lembro até a prova, Polícia Civil do Espírito Santo. E aí, depois desse ano, como a CESP era vaidosa e não alterava gabarito, agora ela não consegue mais, por causa do gabarito extraoficial do Alfacom, né? Em carreiras policiais, a gente faz gabarito extraoficial com 110 mil, 140 mil conexões. Se eu estou falando lá que ela tivesse que anular essa questão, é porque essa questão foi da Polícia Civil do Espírito Santo. E o Alfa, em 2011, ainda não tinha essa repercussão, tá? Hoje, aí o que ela fez? Ela escreveu que bastava um dos pais estrangeiro a serviço. E não é isso. Por quê? Porque a letra da Constituição não fala isso. Ele fala assim, olha, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, salvo quando estes, plural, quando estes dois estiverem a serviço. Não há decisão judicial, não há nenhum autor que escreva que basta um deles. E a gente tem que fazer a hermenêutica pelo primeiro elemento, que é o elemento gramatical. Eles botaram um plural. A Constituição pediu que os dois estivessem a serviço. Legal? Só que você não vai falar que é o posicionamento do Rodrigo ou da CESP. Em 2011, a CESP botou um gabarito que bastava um. Ninguém diz isso. Pode procurar, não tem livro nenhum de constitucional. Ela botou aquilo como gabarito, um monte de professor, como a CESP é a Banca Federal, passou a ensinar dessa maneira. Isso não consta em nenhum manual, em nenhuma decisão judicial dizendo que basta um. Aí, qual foi o problema? Por que a gente se vale da interpretação literal? Porque aqui ela falou assim, salvo quando estes dois, né? Ela escreve estes, no plural. Então a gente lê que são estes dois. Porque quando ela quis um deles, ela escreveu aqui embaixo. Olha como é que é a diferença. Fala assim, olha, ou pessoas nascidas no estrangeiro. Agora, anota aqui na letra A, o critério é o territorial, porque é nascidos no Brasil. Já na linha B e C, o critério é o sanguíneo. Show. Aí agora, olha como a Constituição, quando quis um dos pais, ela escreveu dessa maneira. Ela falou assim, olha, nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Você sabe o que está escrito agora na linha B? Assim, ó. Quando ou desde que qualquer um destes esteja... Olha como é que é diferente. Em cima ela escreveu quando estes estiverem a serviço. Aqui ela escreveu quando qualquer um destes. E não teve alteração de emenda. O texto era o mesmo. Então, quando ela quis escrever plural, pediu plural. Quando ela quis escrever singular, escreveu singular. Pelo texto constitucional, aqui eu peço ambos e aqui eu peço só um dos dois. O problema foi que a CESP, em 2011, explicou e deu como gabarito que bastava um. Rodrigo, como eu faço na prova? Não se preocupe, ninguém mais está perguntando se aqui basta um. Todo mundo hoje, quando bota a linha A, bota a letra da lei.
E você vai reparar, vai cair, salvo quando estes estiverem, você vai marcar como correto, vai cair estes, beleza? Pai ou mãe brasileiro a serviço do Brasil. Só cuidado que quando eu falo a serviço do Brasil, é um órgão público. Aqui está expresso, basta um deles. Legal? Salvo, desde que qualquer um deles esteja a serviço. E aqui é o pior para você. Aqui, tu é embaixador do Brasil, tá num outro país, teu filho nasceu, tá tranquilo. Tu é um membro das Forças Armadas, está em missão em outro país, teu filho nasceu, é brasileiro nato, automaticamente. Aqui, ó, nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, só que agora, olha para cá, ou esse filho é registrado em repartição competente, e obviamente que quem é que vai registrar o filho, tá de férias lá na Disney, nasceu teu filho, tu corre e registra ele numa repartição. Obviamente que é registrado pelos pais. Essa primeira hipótese é uma hipótese dos pais quererem que seu filho seja nato. Ou esse filho vir a residir no Brasil. Legal? Mas optar pela nacionalidade e mais, obviamente, ele tem que ser maior. Então, ó, segunda hipótese, casalzinho de férias na Disney, nasce um moleque lá, o moleque não foi registrado, esse moleque é americano. Show. Ou não, ou pelo critério que eles adotarem. Agora, esse moleque, após a maioridade, vir a residir no Brasil e fazer o requerimento, obviamente que agora essa opção não é para os pais, é uma opção para os filhos. E serão brasileiros natos. Muito cuidado numa questão perguntando que brasileiro, para ser presidente, tem que ser brasileiro nato. Legal. Maior de 35. Legal. Você pode ter um espanhol virando presidente? Pode. Vem um espanhol de 40 anos, venha morar no Brasil, show. Ele é maior? 40 anos, é maior. É filho de uma mãe brasileira. Ficou 40 anos espanhol. Quando vier para cá, ele vai fazer opção. Agora ele acabou de virar o quê? Brasileiro. Só que na hora da prova, você vai ver um espanhol de 40 anos que veio morar aqui, ele é naturalizado. Negativo. Ele vai ser brasileiro nato. Um espanhol pode virar presidente? Não vejo o menor problema. Desde que ele seja filho de uma brasileira ou de um brasileiro. E ele venha morar no Brasil, opte por essa nacionalidade e seja maior, que é o caso dele de 40 anos. Um alemão pode ser presidente brasileiro? Problema nenhum. Tranquilidade, cuidado com essa linha C. E para a gente poder finalizar, vem comigo, minha câmera vai dar o print, deixa eu pegar um apagador e a gente vai finalizar primeira modalidade, os natos. Agora a gente vai trabalhar quem? Os naturalizados. Vem no 12 também, inciso 2. Legal? Aí, muito cuidado. A galera, vou falar para um grupo específico agora. Se você aí vai fazer prova para a Polícia Federal, aí essa parte de naturalização tu vai estudar bem. Por quê? Cai lei de imigração. Então aqui, ó, a linha B, eu vou ter os naturalizados. Beleza? Os naturalizados são só 2. Onde eles aparecem? No artigo 12, inciso 2. Tranquilidade? Quem são eles? Bom, aqui eu tenho aqueles que adquirirem na forma da lei, e essa lei já existe, que é a lei de imigração, só que nasce uma OBS. Para quem for originário de país de língua portuguesa, eu peço apenas o quê? 1 ano de residência ininterrupta e a tal idoneidade o quê? Moral. Beleza? Show de bola. Então, só fica ligado. Eles vão adquirir na forma da lei. Essa lei é a chamada Lei de Migração. Legal? Não estude, só cai na Polícia Federal. Lá tem os requisitos para alguém virar um naturalizado. Beleza? 4 anos de residência, saber ler e escrever português, 4 anos de residência. Perceba que quem já fala português, a Constituição, ela pede apenas 1 ano. Por quê? Porque a pessoa não precisa de 4. Ela já lê e escreve. E precisa apenas da idoneidade moral. Só que essa lei de imigração, ela trouxe uma alteração importante. Essa aqui é a naturalização
que a gente vai chamar de naturalização ordinária. Por quê? Ela não gera direito para o naturalizando. O cara preenche todos os requisitos da lei, ou é originário de país de língua portuguesa. Não é Portugal. É Portugal, Moçambique, Angola. Preencheu os requisitos, pediu, ele não tem direito. Ele pode ser deferido ou não. Agora, tem uma galera que vai estar morando aqui há mais de 15 anos, que não tenha nenhuma condenação criminal e não é automático, desde que faça um requerimento. Essa galera que preencher esses 3 requisitos são os que estarão na naturalização que a gente vai chamar de extraordinária. E por que ela é extraordinária? Porque o cabra que preencher esses requisitos, ele vai ter direito a se naturalizar. Tudo bem até aqui ou não? Tranquilidade. Então eu tenho 2 modalidades de naturalização, lembrando que você pode preencher os requisitos da lei de imigração, ou se você for originário de país de língua portuguesa, os requisitos são mais benéficos. No entanto, mesmo para essa galera, eles não têm o direito, eles pedem e vão rezar para ser deferido ou não. Por quê? É ato discricionário nosso, é ato de soberania. Fazendo um paralelo com o direito administrativo, caso ele consiga, é o tal do ato constitutivo. Ele não tem direito. Eu que crio o direito. Ato discricionário. Na naturalização extraordinária, se ela gera direito quando preencher esses requisitos, aqui já é um ato vinculado. Então aqui não é um ato, quando eu defiro, não é um ato constitutivo, é um ato declaratório. Eu apenas reconheço um direito que está previsto na lei. Tranquilidade? Até aqui foi legal. Isso aqui é muito importante. O ponto de brasileiros é o mais importante na sua prova. Sem a sombra de dúvidas, é a maior incidência de questões sobre nacionalidade. Foi aí? Espero ter ajudado aí vocês nesse ponto, para depois a gente fazer a continuidade de nacionalidade. Beleza?